O caso da morte de Juliana Marins tem despertado uma série de questionamentos nos últimos dias. As redes sociais se encheram de pedidos por justiça e denúncias de possível negligência por parte das autoridades da Indonésia. Além das versões oficiais e das dúvidas logísticas, há um elemento que poucos estão dispostos a discutir em público: o lado sobrenatural dessa história. Quando esse aspecto começou a emergir nas conversas, as especulações se intensificaram, é claro. Desde a morte de Juliana, inúmeros relatos começaram a circular, especialmente entre aqueles que já visitaram a Indonésia e, em especial, as trilhas que circundam o Monte Rinjani. Pessoas que estiveram ali afirmam ter presenciado fenômenos estranhos, visões, vozes e até sonhos perturbadores após passarem pelo local. Alguns moradores locais afirmam que o Monte Rinjani atrai turistas como um ímã, quase como se o chamasse. Outros dizem que certos grupos deixam pessoas intencionalmente para trás durante as trilhas, como uma espécie de oferenda involuntária aos antigos deuses da montanha. Há quem acredite que mortes humanas no interior do vulcão seriam necessárias para aplacar a fúria das forças da natureza, evitando erupções e terremotos devastadores. Tudo isso parece o enredo de um filme de terror ou de uma lenda urbana criada para assustar turistas. O que dizer das tradições milenares das comunidades hindu-balinesas e dos animistas que habitam a região? E se esses costumes antigos não forem apenas mitos, hein? E se forem reais? E se for verdade? De acordo com os registros oficiais do governo da Indonésia, desde 2020, pelo menos 8 pessoas morreram e cerca de 180 ficaram feridas nas redondezas do Monte Rinjani. A justificativa das autoridades é que a área seja notoriamente perigosa. O acesso é difícil, o terreno é acidentado, íngreme e coberto por pedras escorregadias, principalmente ao amanhecer, quando o sereno e a neblina tomam conta da trilha. Tudo isso, é claro, prejudica a visibilidade e atrasa os trabalhos de resgate. Foi justamente nessa região traiçoeira que Juliana Marins, de apenas 26 anos, se aventurou. O solo vulcânico da área é instável, composto por cinzas, areia grossa e fragmentos de rochas que deslizam com facilidade. Erupções frequentes desde a Idade Média, que é o período entre os séculos V e o XV, alteraram radicalmente a geografia local, criando verdadeiras armadilhas naturais, principalmente nas bordas dos penhascos. A queda de Juliana ocorreu no sábado, 21 de junho, e que reacendeu o debate sobre a falta de segurança em trilhas tão desafiadoras quanto a do Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok. Curiosamente, esse não foi um caso isolado. Em agosto de 2022, o israelense Boaz Bar-Hanan, de 37 anos, morreu ao despencar de uma altura de 200 metros, enquanto tirava fotos com um grupo de amigos no mesmo local. Assim como ocorreu com Juliana, o resgate do corpo de Boaz levou quase, pasme, uma semana. Nada foi feito desde então para reforçar a segurança na trilha, nem para equipar melhor as equipes de busca e salvamento. Segundo Michael Morozov, amigo de Boaz e um dos que acompanham de perto as denúncias sobre o local, o descaso parece ter se tornado parte da paisagem. E aí começam perguntas incômodas. Pense comigo. Será que a falta de melhorias é apenas consequência de limitações ambientais e orçamentárias? Ou existe uma razão mais profunda, talvez espiritual, para que a montanha permaneça como está, inalterada? Estaria a preservação das tradições e dos rituais locais acima da vida de quem se aventura por ali? Bom, quem deu voz a essa teoria foi o escritor e influenciador Ryan Santos, conhecido nas redes como Nômade Digital.
Em seus perfis no YouTube e Instagram, ele compartilhou reflexões sobre a dimensão sobrenatural da região, que atraiu inúmeros relatos semelhantes. Pessoas que já se aventuraram pela Indonésia começaram a comentar com histórias carregadas de estranheza, como se a energia do lugar provocasse um tipo de transe ou um chamado silencioso. Num dos comentários recebidos por Ryan Santos, um relato chamou a atenção. Uma pessoa contou que já havia escalado 2 outros vulcões na Indonésia, mas evitou o Monte Rinjani por 2 motivos. O primeiro já soa por si só sobrenatural. Segundo esse aventureiro, diversas comunidades locais fazem rituais constantes nas encostas do Rinjani, oferecendo alimentos, flores e objetos simbólicos ao vulcão. Essas oferendas seriam uma forma de apaziguar os espíritos da montanha e proteger a ilha contra erupções e tragédias naturais. De acordo com as antigas crenças da região, mortes acidentais em locais considerados sagrados, como vulcões e crateras, não são meras coincidências. Elas podem ser interpretadas como chamados espirituais, oferendas involuntárias, escolhidas pelos próprios deuses da montanha. Para os crentes dessas tradições, quando alguém morre ali, é porque o vulcão a escolheu. Ainda nesse mesmo comentário, o aventureiro relatou que após passar mais de 3 meses na Indonésia, percebeu uma negligência evidente das autoridades locais quando se trata de turismo. Inclusive, ele mencionou que já chegou a ser deixado sozinho por um barqueiro no meio do mar por algum tempo, um episódio que classificou como assustador e revelador da falta de cuidado com a segurança dos visitantes estrangeiros. Mas o que leva tantos turistas a se arriscarem num local com reputação perigosa, de difícil acesso e repleto de lendas assim? Segundo dados do próprio governo indonésio, o Monte Rinjani é um dos destinos de trilha mais procurados do país. O turismo de aventura cresce a cada ano, alimentado tanto pela beleza natural quanto pelo fascínio por locais místicos e remotos. Com 3.726 metros de altitude, o Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia e está localizado na exuberante ilha de Lombok. A sua última erupção registrada ocorreu em 2016. O local integra o Parque Nacional Gunung Rinjani, que abriga não apenas o vulcão, mas também o famoso lago de cratera Danau Sengaranak, cujo nome significa Filho do Mar. Esse lago de águas azul turquesa possui cerca de 6 quilômetros de extensão e ultrapassa os 200 metros de profundidade. No centro dele, ergue-se uma estrutura fascinante e simbólica, o vulcão bebê, conhecido como Gunung Barujari, que continua ativo. Toda essa geografia de beleza quase sobrenatural exerce, é claro, um magnetismo sobre quem visita, como se fosse um portal entre o natural e o espiritual. Para os povos locais, porém, o Rinjani não é apenas um ponto turístico. Muitos moradores da ilha de Lombok sobem a montanha regularmente, levando oferendas aos deuses e espíritos que acreditam habitam a região. De acordo com o guia Lonely Planet, esse costume não apenas persiste, como é considerado um dos pilares culturais das comunidades da região, onde natureza e divindade se entrelaçam. E um dado curioso chama a atenção. Se os moradores locais também percorrem com frequência essas trilhas, por que a maioria dos acidentes envolve turistas? Interessante, né? Somente em 2024, dos 60 acidentes registrados na área do Monte Rinjani, 44 envolveram visitantes estrangeiros. Entre as 6 mortes confirmadas no período, 4 eram turistas. Isso pode se explicar pelo maior conhecimento do terreno ou parte dos locais, ou talvez por algo mais. Há indícios de que essas práticas simbólicas ainda ecoem na espiritualidade de muitas culturas tradicionais, inclusive na Indonésia. Entre essas culturas está a tribo Sasak, povo originário da ilha de Lombok,
que realiza rituais sagrados, tanto no cume quanto nas margens do Lago da Cratera. Para os Sazak, e também para outros grupos animistas da região, o Monte Rinjani não é apenas um fenômeno geológico, mas uma entidade viva, guardada por espíritos ancestrais. As suas lendas, passadas de geração em geração, compõem uma cosmologia na qual o vulcão é um eixo entre mundos. Para essas comunidades, o Rinjani é um portal entre o plano físico e o espiritual. Um lugar onde os ciclos da vida, morte e do renascimento se manifestam de forma palpável. Muitos acreditam que o topo da montanha abriga espíritos protetores capazes de aliviar dores, curar doenças e conceder paz de espírito aos que chegam ali com respeito e fé. O lago Segaranak, que circunda o vulcão, também é considerado um ponto de poder. O lago é envolto por rochas vulcânicas e cercado de significados espirituais. O seu nome, Filho do Mar, reflete a crença local de que as suas águas são uma espécie de herança direta do oceano. Para muitos da tribo, essas águas têm propriedades curativas, física e espiritualmente. Tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha. Mas existem também explicações menos sobrenaturais para a demora no resgate de Juliana. Uma delas é cultural. A Indonésia é um país majoritariamente muçulmano e, em algumas regiões mais tradicionais, existem normas rígidas de conduta entre homens e mulheres. Segundo interpretações conservadoras do islamismo, homens não devem tocar em mulheres que não sejam suas esposas ou parentes próximas. Isso, em situações de emergência, pode gerar impasses. Por mais estranho que isso pareça aos nossos olhos ocidentais, além disso, o resgate foi dificultado pelas condições extremas do terreno. Neblina espessa, pedras soltas, ventos frios e instabilidade constante da encosta. Ainda assim, histórias como a de Juliana levantam mais perguntas do que respostas. Seria tudo isso apenas coincidência? Ou realmente há forças que escapam à nossa compreensão racional agindo naquele lugar? Cabe a nós, é claro, respeitar a dor da família e refletir sobre a fragilidade da vida. Mas também, nós não podemos deixar de nos perguntar: e se a parte sobrenatural for verdadeira? E se Juliana realmente foi deixada para trás por negligência ou por algo maior, invisível e inexplicável, como oferenda a entidades espirituais? E se for verdade?